Bom, a quinta questão fala sobre indução eletromagnética. Ela está mostrando aqui, olha, um gráfico do campo magnético em função do tempo. Ah, e a gente já falou sobre isso, professor. Já. A gente já falou sobre isso. Você sabe que a força eletromotriz induzida, né, segundo a lei de Faraday, né, se calcula assim, né, professor? Vamos pensar, né, em módulo, né? Delta fluxo, delta T, né? Isso, delta fluxo, delta T. Ou seja, Renato, fluxo final menos fluxo inicial sobre delta T, né? Então você percebe o seguinte, ó. Para que você tenha força eletromotriz induzida, o fundamental é que o fluxo esteja o quê? Constante ou variando? Professor, o fundamental é que o fluxo esteja variando, né? Porque eu sei que se o fluxo for constante, quanto é que vai dar o delta fluxo, professor? O fluxo final menos o fluxo inicial vai dar o quê? Zero. E, portanto, se delta fluxo é zero, ó, não vai ter DDP induzida, não vai ter nada. Eu preciso é que o fluxo esteja variando. Bom, nessa questão aqui, ó, o camarada vai pegando, né, vai movendo esse ímã em direção a esse solenoide. E por isso vai haver uma variação do fluxo magnético através da área circular, né, desse solenoide e vai acender essa lâmpada. Pessoal, quando você está movendo aqui, ó, que essa lâmpada vai acabar acendendo e tal, quem é que está variando? É o B ou é a área? É o B que está variando, né, professor? Quem está variando é esse B. Então eu pensei o seguinte, ó, na hora de fazer aqui, ó, o fluxo final menos o fluxo inicial, ó, o B está variando, ó, mas a área é constante, ó. A B final, B inicial, né, professor? É. Mas a área é constante, né? Olha, por isso que eu posso até botar essa área em evidência, né? B final menos B inicial, professor, né? Olha, E o delta T, isso, e o delta T. Esse B final menos B inicial eu posso chamar de delta B, né? Não, a área que multiplica delta B sobre delta T. Ei, Mo, eu estava pensando comigo, nesse gráfico campo magnético em função do tempo, quem é delta B sobre delta T? É cateto oposto sobre cateto adjacente, não é não? Ó? Rapaz, é mesmo, ó, professor. No gráfico B em função do tempo, delta B, ó, é cateto oposto. Ah, e delta T é cateto quem? Adjacente, ó. Moral da história. Se nesse gráfico aqui, Renato, eu olhar a inclinação, né, ó. A inclinação, então, vai ter a ver com quem, professor? A inclinação aqui, cara, vai ter a ver com a força eletromotriz induzida. O ângulo o ângulo aqui, ó, vai ter a ver, professor, com a força eletromotriz induzida. Quando o ângulo for grande, aparecem muitos volts na lâmpada. Quando o ângulo for pequeno, poucos volts. Quando o ângulo for zero, aí não aparece volts nenhum. Se você olhar, ó, aqui tem o 0, aqui tem o 3, ó, aqui tem o 7, aqui tem o 8. E aí eu te pergunto, quem tu acha que é maior aqui nessa figura? É o alfa ou é o beta? Quem é maior nessa figura? Quem você acha que é maior nessa figura? Alfa ou beta? O cateto oposto é igual para os dois, né? Aí no alfa e no beta, os dois têm o mesmo cateto oposto. Mas quem é que tem o menor cateto adjacente? Quem tem o menor cateto adjacente é quem? É o beta. Professor, eu percebo claramente, ó, que beta é maior do que o alfa, até porque a tangente de beta é maior do que a tangente de alfa. Moral da história, em qual trecho essa lâmpada vai ter maior voltagem, hein, professor? Ora, a gente até poderia fazer aqui embaixo, ó, um gráfico
da corrente, né? Ou então da DDP na lâmpada, né? Em função do tempo. É isso. Aproveitando ali aquele mesminho ali de cima, né? Uma coisa que a gente aprendeu é o seguinte, ó. Quando é que... O que acontece quando esse B for constante? Quando o B for constante, o fluxo vai ser constante, né? Portanto, não vai ter efeito induzido nenhum. A corrente vai ser zero quando o B é constante, ó. E a corrente é zero quando o B é constante, né, professor? É. E aí, ó, quando o B estiver, né, aumentando, vamos supor, né? Aí a corrente induzida vai ser, por exemplo, horária, né? E quando ele estiver diminuindo, então ela vai ser o quê? Ela vai ser anti-horária. Por isso que eu inverti o sinal, né? Mas como beta, né? Ó, beta é maior do que alfa, né? Qual dessas correntes vai ter maior módulo? Qual vai ser a corrente mais forte? Em qual trecho a lâmpada vai brilhar com mais força? É entre 0 e 3 ou é entre 7 e 8 que a lâmpada vai brilhar mais forte aqui? É entre os instantes 7 e 8 que ela vai brilhar mais forte. É exatamente no trecho em que esse gráfico tem a maior inclinação, ó. Quanto maior for a inclinação, ó. Tá. Maior vai ser quem, professor? A força eletromotriz induzida. Maior a DDP, maior a corrente na lâmpada, maior o brilho. Por isso que nessa teria que marcar qual, Moi? Na quinta. O intervalo em que ela vai brilhar mais forte é entre os instantes 7 e 8, que é onde a inclinação é maior. Perfeito. Na quinta, Moi, a letra D de dado, né? Tranquilo? Continue, prof. Lá vou eu, olha. A 6 é uma questão de cinemática. Tem a cara de uma boa questão, Enem, olha. O que ela diz? Você está vendo esse navio? Esse navio vai utilizar um sonar. O objetivo, professor, ele vai mandar uma onda sonora, né? Essa onda vai, bate no chão, volta. E aí, você sabendo o tempo que ela demora para ir até lá embaixo e voltar, você tem como saber qual é a profundidade do oceano naquele local. Veja o que ele diz aqui, olha. Um navio localizado nessas águas deseja medir a profundidade do mar nessa região através do uso de um sonar. Para isso, ele emite uma sequência de pulsos de ultrassom de frequência 30 kHz e comprimento de onda 5 centímetros. Tá. Esses pulsos têm 8 segundos de duração. Como é que é, professor? A questão está dizendo que cada pulso desse, ó, tem 8 segundos de largura. Tá. 8 segundos de duração. Tá, tudo bem. O diagrama mostra a sequência de pulsos emitidos e recebidos de volta pelo sonar. O professor Renato Cabrito pede que você determine qual é a profundidade do oceano nessa região. Moi, tu percebe que, ó, esse pulso ele foi emitido, né? E naturalmente o pulso recebido vai ser recebido depois. Acontece um atraso entre eles, né? Então, se você olhar, né? Se você, através da interpretação do gráfico, conseguir, né, descobrir quanto tempo decorre entre a emissão e a recepção, tu já vai saber, né, professor, quanto tempo o som demora para o quê? Para ir até lá embaixo e voltar. Quanto tempo o som demora para fazer esse percurso? Tá. Acontece que nesse percurso, qual é a distância percorrida pelo som? Ida e volta, hein? A distância percorrida vai ser H mais H, né, professor? Vai ser 2H. Beleza. Turminha, então vamos lá. Na interpretação desse gráfico aqui, ó, tu percebe que o tempo que demora entre a emissão e a recepção desse pulso é o tempo que decorre daqui para cá, ó. Se você olhar esse tempo que decorre, ó, porque nesse momento, ó, ele foi emitido. O emitido já é recebido bem aqui assim. Essa distância daqui para cá são quantos quadradinhos na sua figura? 2 quadradinhos, portanto, 2 quadradinhos são quantos segundos? Em vez de 8, são quanto? 16, né, professor? Cara, 2 quadradinhos totaliza 16. Significa o quê, professor? Que 16 segundos é o tempo para fazer o percurso ida e volta. Então eu vou usar triangulinho mágico. A distância que o som percorre vai ser a velocidade vezes o tempo.
Professor, a distância que ele vai percorrer é ida e volta. É, a distância é 2h. Ei, mas como é que eu vou saber a velocidade da onda se ele não deu? Ah, mas ele deu o lambda e deu a frequência. A velocidade da onda não é lambda vezes f, ó. Ah, tá. Vezes o tempo que ela demorou, professor, que eu já vi ali pela figura. Pois pronto. Então, se você quer saber, ó, qual é a profundidade do mar naquele lugar, eu vou fazer lambda vezes f. Depois, vou multiplicar pelo tempo que demora, né, para o som ir e voltar. E aí eu divido por 2, ó. Ah, que gordinho esperto, hein? Pois é. Então, moral da história vai ficar lambda 5 centímetros. Claro que você vai passar para metro, né? Vezes a frequência, 30 kHz. Quilo é 10 a terceira. Beleza. Vezes o tempo. Quanto tempo demorou, professor? Ida e volta? 16 segundos, Renatinho. Foi. Sobre 2. Ah, tá. Entendi, professor. Moral da história, isso daqui dá 12 vezes 10 a terceira. Dá, professor? Dá. Isso aqui dá 12 mil metros, dá 12 quilômetros. Essa é a profundidade, ó, do mar nessa região aí. Que legal, hein? Uhum. Letra B. Na questão 6, Moi, deu a letra B.